Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou psicóloga e hoje eu vou estar respondendo a pergunta do Fabrício, de 16 anos. Olha que fofo! Estou pensando em cursar a faculdade de psicologia. Conta mais sobre a tua experiência no curso, se as matérias são legais e o que vocês fazem durante as aulas. Bom, eu sou suspeitíssima, eu adoro a minha faculdade, eu adoro essa escolha que eu fiz, eu sou muito feliz, muito privilegiada por ter escolhido um curso, uma profissão que eu me identifique tanto. Hoje, após tantos anos de experiência, eu percebo que eu nasci para isso, porque desde criança eu me interessei em ouvir as pessoas, eu me interessei pelos problemas alheios, eu me interessava em ajudar as pessoas, eu era uma excelente observadora, eu ficava ruminando e cogitando por que as pessoas faziam isso, por que as pessoas faziam aquilo, por que agiam de determinada forma. Então, a psicologia, ela precisa, o exercício da psicologia, eu acho que precisa, minha opinião, né? Precisa dessas características, dessa curiosidade sobre o ser humano. Eu acho que isso é fundamental. Tem muitas pessoas que já preferem trabalhos mais analíticos com relação a outras coisas materiais, né? Por exemplo, sei lá, contabilidade com números, administração com gestão de empresa, sei lá, veterinária, né, dos bichinhos. Então, acho que cada um tem um dom, graças a Deus, né? Por isso temos essa diversidade toda aí de profissões para poder escolher. E eu acho que é uma obrigação a gente fazer aquilo que gosta, porque quando a gente faz o que gosta, a gente faz bem feito. Porque quando você gosta, por exemplo, desperta a curiosidade, o comportamento humano, você vai ter tesão de pesquisar sobre aquilo, você não vai se pesar em ler sobre aquilo, em buscar vídeos sobre aquilo, em fazer cursos sobre aquilo. E parece que quando a pessoa não gosta do que ela faz, isso se torna um fardo, isso fica pesado e não há quem consiga fazer isso com gosto ou por longo tempo. Né? Então, se você quer cursar psicologia ou se você está numa fase de escolha profissional, pense nisso. Analise quais são as suas habilidades, as suas aptidões. De repente, elas até são reconhecidas por outras pessoas. Hoje eu percebo o quanto as pessoas lá atrás, na minha infância, na minha adolescência principalmente, me davam feedback do quanto eu gostava de ficar ali ouvindo problema. Né? E as pessoas diziam, fala lá com a Vivi. Tipo, uma coisa instintiva, uma coisa natural, né? E então analise quais os feedbacks que você tem, em quais matérias você vai melhor, se é na área de humanas, se é na área de exatas, se é nas biologias, se é em geografia, história, enfim. Então isso vai te dizer muito, porque geralmente a gente vai melhor, a gente tem mais aptidão, a gente tem mais gosto pelas matérias em que se sai melhor, tira boas notas naquelas matérias que a gente gosta, né? Outra coisa, cogite, pesquise sobre, se você está em dúvida, né? Então tem muitas pessoas que me falam assim, bom, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero, ok? Faça uma lista, elimine, coloque no papel, elimine as matérias que você não gosta, os cursos que você não gosta, e o que sobra? Daquilo que sobra, você olhando assim para aquela palavra escrita, né, direito, biomedicina, psicologia, farmácia, sei lá, o que te desperta assim um interesse, uma curiosidade? Pesquise sobre isso. Qual é o mercado? Qual é a atuação? O que faz uma pessoa bacharel em direito? O direito, por exemplo, é um curso que abre para muitos concursos, para muitas, não é só advogado quem faz direito, né? Pode fazer concurso, pode ser delegado, pode ser técnico, pode ser muita coisa, né? Agora, tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, psicologia também, né? Então você gosta de coisas mais práticas, você gosta de coisas mais teóricas, você gosta de filosofia, a psicologia também vai um pouco nessa área, se bem que mais na parte da Gestalt terapia, da abordagem humanista, né? A comportamental nem tanto, embora também se fundamente na filosofia, e a psicanalítica então nem se fala, né? Que são as três abordagens aí principais da psicoterapia, né? Você pergunta aqui para mim te falar sobre a experiência no curso, se as matérias são legais. Olha,
nem todas, né? Eu particularmente me interessava, preferia as matérias mais práticas, gostava muito de psicologia social, adorava ter aula com o Clayton, por exemplo, que foi meu professor de psicologia social, adorava psicanálise com a professora Adri, adorava gestalt terapia com meu mestre, meu querido professor Gustavo Dalpisol, que eu amo de paixão. Então, claro, sempre vão ter algumas disciplinas que você vai se interessar mais e muito provavelmente são aquelas que você vai enveredar mais aí na tua profissão, porque assim como o direito, a psicologia e todos os cursos, todas as graduações, elas te abrem um leque imenso de possibilidade de trabalho depois de formado, né? Então, um psicólogo, por exemplo, ele pode fazer um concurso e atuar na área da saúde do município, como psicólogo do SUS, por exemplo, e fazer psicoterapia, né, para as pessoas. Ele pode ser psicólogo jurídico e atuar com questões de guarda, com questões de abuso, por exemplo, com questões mais ligadas a essas lutas judiciais, fazer perícia, por exemplo, sobre questões trabalhistas, se, né, tem ganho de causa, não tem ganho de causa e tal. Você pode abrir clínica, ser um psicólogo clínico e ter um consultório, assim como eu. Você pode trabalhar na psicologia organizacional dentro de uma empresa, fazer recrutamento e seleção, fazer treinamento e desenvolvimento, atuar inclusive em aconselhamentos e mais numa prática psicossocial que está sendo adotada muito aí nas grandes empresas e que é, na minha visão, o ideal, né? Você pode atuar diretamente na psicologia social, trabalhando com demandas assistenciais ou mesmo nas empresas, também com questões mais sociais, né? Seja de estudo, seja pesquisa ou seja intervenção. Você pode trabalhar no CAPS e atender diretamente pessoas com questões relacionadas à saúde mental, adicção, álcool e drogas, etc. Você pode atuar em escolas, que tá, né, uma área assim que, graças a Deus, está sendo muito valorizada. Eu sempre defendi essa bandeira que cada escola deveria ter um psicólogo ou mais, porque cada vez mais as crianças estão precisando desse acompanhamento psicológico dentro da escola, numa abordagem educacional mesmo, né, com relação à assistência, com relação à ajuda psicopedagógica mesmo, né, dicas e senta mais na frente, professor dá mais atenção, precisa de AEE, não precisa de reforço, sabe, uma atenção mais personalizada, individualizada, com pequenas dicas, com pequenos toques, a criança decola, né? Então, isso está sendo tem uma área, um mercado muito grande hoje em dia. Você pode atuar, cara, em diversas situações, né? Psicólogo judicial, já falei, né? Jurídico, social, escolar, organizacional, clínica. Talvez eu esteja esquecendo aqui de alguma área, porque a psicologia, ela tem muita abrangência e depois da pandemia, assim, eu vi uma explosão da demanda do trabalho do psicólogo, porque tá todo mundo louco, né, gente? A gente ficou realmente alucinado, né? Muito afetado, de fato, né? Essa nova geração, enfim. Então, a orientação parental também é uma área que tá muito em alta e que tá muito necessária. Então, à medida que você vai fazendo as matérias na faculdade, você vai percebendo o que te encanta e vai também se dirigindo aí para especializações e vai podendo escolher aí também esse nicho, né? Porque se lá no ensino médio você teve português, matemática, inglês, geografia, não sei o quê, na faculdade também vai ser subdividido. E como qualquer faculdade, você vai ter que pelo menos tirar uma nota média aí naquelas disciplinas que você não gostava tanto. Por exemplo, eu não gostava muito de anatomia, né? Não gosto muito dessa coisa de decorar, né? O nome dos músculos, o nome né? Neuroanatomia, né? Sistema límbico, córtex pré-frontal, não sei o que. Eu acho um pouco chato isso, não gosto muito, não sou da decoreba, mas hoje,
quando eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, eu consigo ver sentido naquilo que eu estudava lá atrás, porque eu entendo minimamente o funcionamento anatômico, neuroanatômico, neurofisiológico do cérebro, e isso é essencial para minha profissão, para minha atuação e para minha intervenção com a criança. Tem um livro muito legal do Caligares, Contar do Caligares, que ele fala, se não me engano é Contar do Caligares, que o nome do livro é Cartas a um Jovem Terapeuta ou Cartas a um Jovem Psicoterapeuta. Eu posso deixar o nome bem certinho aqui na legenda depois, me lembrei agora, que ele fala sobre os pré-requisitos de um psicólogo, né? E tem uma parte que eu me encantei quando eu li, que ele fala assim, seria recomendável para todo psicólogo que ele tivesse uma boa dose de sofrimento, porque assim ele vai saber como lidar com aquele que sofre na sua frente, né? Eu tenho esse pré-requisito, talvez você também se identifique, e acho que isso fará de você um ótimo psicólogo. Então, vou deixar aqui embaixo na legenda o nome do livro e o autor bem certinho para você, se você tiver interesse, ler, ter acesso, enfim, acho que em qualquer biblioteca você consegue, de repente, e também indico que você pesquise mais, não só sobre a psicologia, mas também sobre outros cursos que você tem interesse, minimamente interesse, teve interesse lá na infância. As pessoas acham que você tem habilidades para tal coisa, porque às vezes a gente negligencia e acaba focando só numa opção e depois se frustra. Então, pesquise, cogite, não tenha medo de trocar de opção. Esse é o momento, de fato, né? Melhor do que você fazer uma faculdade e depois, putz, não era isso, ok? Pode também, e acontece, e muda mesmo, né? Porque é melhor do que viver frustrado o resto da vida. Mas se isso for agora, você vai ganhar tempo, tá? Então, pesquise sobre aquilo que você tem curiosidade, sobre aquilo que te desperta interesse, bote o pezinho, né? Cogite, vá na faculdade, peça para falar com o coordenador do curso, peça para ele te mostrar os ambientes, os laboratórios, tenha acesso à grade de matérias e faça essa pesquisa, porque quanto mais você fizer contato com esse mundo, mais você vai se percebendo adepto a ele, dentro dele, e isso vai te dar a certeza absoluta do curso que você precisa escolher. E a gente também oferece aqui no consultório o serviço de orientação vocacional, né? Então a gente aplica testes psicologicamente, cientificamente comprovados, né? Que você pode afunilar ainda mais a sua vocação e ter certeza, né, do curso que você está querendo cursar, até porque é um investimento, né? Então você começa a cursar, começa a pagar, é teu tempo, é tua grana, e aí de repente não é aquilo. Então, de repente, fazer uma orientação vocacional, um processo de orientação vocacional, geralmente é curto, né? Com algumas sessões, sei lá, 10 sessões, não sei, depende muito do caso, a gente já consegue, né, bater o martelo e afunilar bem naquilo que você vai se matricular. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo, deixa uma mensagem aqui embaixo, siga-me nas redes sociais, tá? Estamos lá no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Spotify, com podcast também, e deixe sua mensagem aqui embaixo, né? Se você tiver alguma dúvida aí, ou se você quiser compartilhar com alguém que esteja passando por essa fase aí, fica à vontade, tá? Um abraço!